dita desracialização que eles falam, na verdade é voltarmos novamente ao mito da democracia racial. Então, assim, quando se tira o quesito raça-cor em relação à questão do sistema público de saúde brasileiro, na verdade não quer se identificar, do ponto de vista étnico, a composição da população brasileira, do que morre e do que adoecem os grupos sociais, quando sabemos que nós adoecemos e morremos de forma diferente do ponto de vista étnico-racial. Né? São algumas doenças que são mais prevalentes em brancos de determinada origem, em negros, ciganos, os índios, como se isso não fosse algo normal, natural, mas isso é proibido. O Estatuto limpa essas questões. Um conjunto de outros elementos que são tirados e que, na verdade, traz assim, um sentimento de perda, porque também nos tira o símbolo da luta. Então, assim, às vezes é melhor tu não ganhar, mas continuar tendo o símbolo para lutar, para conquistar exatamente aquilo que já viria tardiamente, mas nós vamos ter aí mais um processo de não sei quantos anos para realmente, nesse país, conquistar aquilo que, de fato, é o direito dos negros e negras, que são a maioria da população brasileira. Então, um pouco nesse contexto. Então, assim, se me perguntar, por óbvio, né, vai reafirmar na área da saúde a questão da saúde da população negra, não tem nenhuma dúvida, mas isso já vinha se instituindo de outras formas. A cota na universidade, hoje, ela independe de lei, porque ela está se dando de fato, né? Primeiro as coisas acontecem no fato, no concreto, e depois elas são normatizadas, não é o inverso. Tu não cria a norma primeiro para depois instituir. A história da humanidade é primeiro a gente conquista, né? E as coisas vão se naturalizando até que elas se transformam em lei. Então o nosso prejuízo está na perda do símbolo, que nos remete a todo um outro movimento que talvez não sei quanto tempo nós vamos levar para conseguir convencer as pessoas de que vale a pena continuar lutando, que foi só uma etapa do processo, coisa do gênero. Um pouco esse balanço. Eu acho que assim, é muito recente ainda, precisamos debater um pouco mais, avaliar um pouco mais, mas a primeira impressão que fica é um pouco essa. Tem algumas coisas positivas, mas eu não sei qual é o impacto, a repercussão da luta dos negros pela igualdade racial de fato no Brasil. Isso é algo ainda que nós vamos observar e só vão ter resposta aí ao longo de algum período, alguns meses mais. Isso. Muito bem. Henrique, qual a sua posição a respeito? Bom, o Tiago disse que o Estatuto de Igualdade Racial é um marco regulatório. E eu efetivamente considero que ele seja um debate que começou pelo movimento negro e que, nos últimos tempos, e de uma forma muito específica, a partir de agora do Estatuto, ele deixa de ser um debate único e exclusivamente do movimento negro. Ele é um debate necessariamente da sociedade brasileira. E nesse período, aí eu fecho com o que o Stênio dizia, é uma hora em que a sociedade brasileira vai poder encarar de frente seu próprio racismo. Porque esse debate, nós temos aqui no Brasil uma espécie de racismo velado, e havia uma campanha não faz muito tempo que era Onde Você Guarda o Seu Racismo, em que há debates absolutamente meritórios com relação a essa matéria. E acho que a partir de agora o Brasil consegue, a partir do próprio Estatuto, do debate que precisa continuar acontecendo, o Brasil consegue de uma maneira mais corajosa encarar de frente o seu próprio racismo. Porque eu pego de novo o exemplo das cotas. Já existem diversas cotas na legislação brasileira, o Tiago levantava essas questões ainda há pouco, e ninguém nunca se insurgiu contra elas. Por quê? Porque elas são boas. Elas são positivas. Elas buscam diminuir a desigualdade. A questão do consumidor. Por exemplo, a cota de candidatas mulheres. Por exemplo, todos os partidos têm que ter no mínimo 30% de candidatas mulheres nas eleições. Em todas as eleições. Isso já vigora há diversos anos. E isso foi uma ação afirmativa que buscou a inclusão da mulher na vida política e na vida do país. Qual é o resultado, por exemplo? Hoje nós temos 2 mulheres entre as principais candidaturas à presidência da República. Isso não é pequeno. Isso não é pequeno. Também é cota destinada aos deficientes físicos em concursos públicos.
busca facilitar a inserção de quem, naturalmente, tem maior dificuldade na vida comum, na sociedade. Alguém, em algum momento, fala mal dessas cotas? Não fala. Alguém tem dúvida de que elas são positivas? Não tem. Porque elas buscam, através da lei, da desigualdade da lei, a diminuição dessas desigualdades que são seculares? Não. São ações inclusivas, e a sociedade, com o passar do tempo, assim as reconhece. Mas fala-se mal das cotas para negros. Dessas se fala mal, certo? Um amigo meu chegou a dizer que é difícil no Brasil a gente conseguir definir quem é negro. Ah, mas quem é negro, quem não é? O Fernando Henrique Cardoso chegou a dizer na campanha eleitoral também que ele tinha um pé na África. Certo? Ou seja, o pé na senzala, né? Enfim. Mas é simples. É só neste debate que é difícil definir quem é negro. Porque é o debate das pessoas que não querem fazer o debate. Por quê? O censo consegue definir quem é negro. Certo? Todos esses percentuais que eu citei no bloco anterior só partem do conhecimento do que é negro ou do que não é negro. Enfim, isso não vai definir que a população negra tem um índice de vida menor 6 anos do que a população branca, se tu não consegue definir o que é o negro e o que é o branco. Então as pesquisas sabem apontar quem é negro. De que forma então se calcularia os outros percentuais se não tivesse? Obstaculizar a situação é uma forma de não discutir. É que nem diz o meu amigo Mauro, que está um dos debatedores aqui também, negro é quem parece negro. É simples assim, né? É necessário então que a gente tenha também em mente que as ações afirmativas não são fim, elas são meio. Elas não são nem devem ser medidas eternas. O sistema de cotas não está aí para ficar para sempre. Certo? Quando tiver ajudado a cumprir a sua função, termina. E é simples. Mas não se pode pensar que isso aí é coisa para 3, 4 anos, para 5 anos. Não, a desigualdade não diminui em tão pouco tempo, nesse passe de mágica. Deve ficar, no mínimo, no curso de uma geração. Assim ela vai ter cumprido seu ciclo. Muito bom. Agora nós faremos um intervalo e voltaremos para o terceiro bloco do nosso programa.